Aí, né? Ok, então retomando aqui a nossa aula de hoje, de ótica, né? Que nós estamos finalizando. É... Ok. Bom, só recordando, né, que hoje é a nossa finalização do curso, né, de Física Geral e Experimental, né, que a gente está tendo aqui. Física Geral, né, a parte experimental, esse mundo virtual, ele acabou não, só falando, né. É, e, e aí na próxima semana, dia 11 de fevereiro agora, né, que é a próxima sexta-feira, a gente faz a nossa terceira e última avaliação parcial, tá certo? Aí, bom, o critério é o seguinte, né? Acho que não sei se eu já comentei outras vezes com vocês, né? Mas pelo menos eu escrevi lá, né, no quadro de notícias do Cigar, né? A maneira que vai ser o seguinte: eu vou pegar as três notas que você desenvolveu, né, ao longo do curso, né? Da primeira avaliação parcial, da segunda avaliação da parcial e da terceira, soma as três notas e simplesmente divide por três, tá certo? É a chamada média aritmética simples, né? Então é assim que vai ser a sua média final da avaliação, tá bom? Aí pelas regras da universidade, né, notas igual ou superior a 5, você está aprovado com louvor, né? Vamos chamar assim, né? Onde eu estudava o pessoal falava assim, aprovado com louvor. Você está aprovado, tá bom? Caso você não caia nessa situação, né, você ainda terá direito a uma quarta avaliação, tá bom? Se a sua situação não contempla, né, que você atinja a média de 5, né, nessas três avaliações, aí a gente teria que marcar aí uma quarta avaliação, só pegando esse último conteúdo mesmo, né, para você não ter que ficar com muita coisa na cabeça, né, só com esse nosso último conteúdo de termodinâmica e ótica, para você substituir a menor nota, tá bom? Então, você vai substituir a menor nota que você tenha desenvolvido. Aí eu de novo somo e divido por 3. E aí você é a sua chance de recuperação. Tá bom? Ah, pelo andar da carruagem eu percebi que no geral tá todo mundo bem, né? Acho que não tá tendo nenhum esse tipo de problema, mas oficialmente falando a gente vai ter essa alternativa de recuperação de nota caso não atinja a média, tá bom? Então, mas parece que tá tudo bem. Acho que ninguém vai passar por isso. Vamos ver, né? Bem, aí dando aqui continuidade à nossa aula de hoje, né, para finalizar, a gente está falando da parte de ótica e eu falei sobre os espelhos côncavos, né, que apresentou, dependendo da posição em que você colocava o objeto diante do espelho, a imagem se comporta de maneira diferente devido à curvatura do espelho, né? Então você tem uma chance de amplificar a imagem, né? O exemplo aqui de colocar um objeto antes do foco do espelho, né? A imagem fica maior, direita e virtual, no caso, mas pelo menos ela fica grande, né? Então, se a sua intenção é amplificar a imagem, é interessante aqui, né? Então, por exemplo, sei lá, você quer. Quando você se olha no espelho plano, você vê lá o seu rosto com as mesmas dimensões que ele de fato é, né? Mas às vezes você quer ver um detalhe, né? Sei lá, alguma coisa no seu rosto, aí você usa um espelho côncavo. Que o espelho côncavo amplifica a imagem, aí você pode enxergar mais detalhes, sei lá, do seu rosto por algum interesse particular seu, né? Igual tem naqueles, né, negócio de maquiagem, o pessoal tem sempre aquela opção dos espelhos côncavos, porque é para enxergar detalhes, né? Você também tem a opção de um objeto colocado antes do foco, como a gente viu aqui, mas ele fica antes do foco, mas entre o centro de curvatura, né? A gente vai ver. Ah, perdão. Deixa eu botar aqui só para citar, né? Tô dando exemplos usando o outro espelho lá, né? Peraí. Não, esse aqui mesmo. Tá aí, né? Ah, aquela situação do objeto antes do foco, mas também depois do centro de curvatura, né? Então, nesse caso, ele forma uma imagem maior, só que invertida e real, né? Aqui é quando você quer projetar a imagem de um lugar para outro, né? Então, esse aqui é interessante, esse tipo de situação de formação de uma imagem, né? Quando você quer projetar ela de um lugar para outro, né? Então, temos esse tipo de situação. É, Aqui o exemplo do foco que eu citei, né, que o olho não consegue interpretar uma imagem porque ele não consegue interpretar um cruzamento dos raios de luz, seja na região real, seja na região virtual, ele não consegue. É, Bom, e aí agora a gente parte para os exemplos do espelho convexo, né, que é aquele onde você põe o lado espelhado no lado de fora da superfície do espelho, na superfície, o que a gente chama de positivo, né, o lado que tem o relevo, né, o aumento, né. Então, nesse caso, esse tipo de espelho, ele só basicamente projeta um tipo de imagem, né? Aliás, gera, né, apenas um tipo de imagem. Que é essa situação que você vê aqui, né? Onde você coloca o objeto, independentemente de você colocar ele
antes do foco ou depois do foco, ou mesmo depois do centro de curvatura, em todos os casos a tendência sempre é essa, né? Quando você faz o prolongamento dos raios de luz, né? Eles vão se cruzar numa região virtual e sempre formando uma imagem menor, direita, porque ela não ficou de cabeça para baixo, né? Só que sempre virtual. Então, espelhos convexos sempre vão gerar uma imagem, na interpretação do cérebro, né? Sempre uma imagem virtual, ok? Independente da posição que você coloca o objeto, né? Esse tipo de espelho é bom porque ele cria um campo de visão, né, muito grande de captura de imagem. Então, por exemplo, no ônibus, né, quando você pegou, você repara lá que o motorista se embarca pela frente, vamos supor, né? Então o motorista está vendo perfeitamente as pessoas embarcando, ali é seguro, né? Ele sabe a hora de andar o ônibus sem que não aconteça nenhum incidente. Agora, quando a pessoa vai desembarcar na parte de trás, né, aí é mais perigoso ele achar que todo mundo desceu e não fez isso, né? Então é muito comum nos ônibus ter perto da porta de trás ter um espelho desse tipo, né? Um espelho convexo que ele amplifica a imagem. E aí o motorista lá na frente, né, ele pode depois olhar um segundo espelho plano, né, que está lá na frente, ele olha para aquele espelho plano que ele está olhando a imagem da imagem desse espelho, né, que está aqui no espelho convexo. Aí ele tem certeza se todo mundo embarcou na parte de trás da porta do ônibus, por exemplo, né? Então esses espelhos é legal nesse tipo de aplicação, né? Aqui também acontece aquela propriedade no espelho convexo, né, que é todo raio que incide paralelo, ele vai passar pelo foco, né? Aí você fala, mas professor, mas o foco está aqui desse lado, né? Só que na verdade podemos entender assim, né? O foco na verdade é sempre na metade da curvatura do espelho, né? Então o foco ele está, vamos supor, na região virtual do espelho. Claro, essa aqui é uma região física real, que é o espelho é feito de um certo material e tem a curvatura do espelho aqui, mas ele está do ponto de vista de quem está do lado de cá olhando para o espelho, ele não enxerga, né, o que está aqui dentro por depois do vidro do espelho, né? Vamos dizer assim, né? Para o que o cérebro está chamando tudo aqui é de região virtual de imagem, né? Então aí o foco fica na região virtual nesse caso. Então a ideia é o seguinte: todo raio que incide paralelo, ele reflete com o mesmo ângulo em relação à linha normal, só que coincidentemente o ângulo é um raio que quando eu faço o prolongamento ele passa pelo foco. Que é aquela mesma história, né? Todo raio que passa pelo foco, ele reflete paralelo. E todo raio que incide paralelo reflete pelo foco, passa pelo foco. Então essa propriedade também é garantida aqui, né? Que isso é uma propriedade geométrica, né? Essas propriedades de dizer que o raio vai assim, vai assado, são características geométricas do material mesmo, do formato. Nem precisava ser um espelho, né? Isso aqui podia ser apenas um pedaço de plástico. Qualquer onda que batesse nesse pedaço ia fazer esses mesmos comportamentos, independente, né? Por exemplo, eu posso fazer também como se fosse aquelas antenas parabólicas, né? Uma chapa de ferro, por exemplo, nesse formato. E quando eu falo aqui dentro, tipo na região do foco, por exemplo, antes do foco, né, eu vou escutar, quando eu estou muito longe dessa caixa acústica, né, por exemplo, né, que é essa. Quando eu falo aqui, as ondas sonoras elas estão indo como se fossem paralelas, né, para bater no. Aí teria que pegar o exemplo do côncavo, né, só para elucidar aqui, né. Aqui. Então, uma chapa de ferro nesse formato, por exemplo, se eu falo aqui longe da chapa, né, o som chega paralelo e aí ele reflete pelo foco. Aí, se eu localizar o foco geometricamente em relação a essa caixa acústica, né, eu coloco o meu ouvido aqui e eu escuto perfeitamente a voz da pessoa, mesmo ela estando bem longe, né? Eu escuto como se a pessoa estivesse aqui, né? É bem interessante. Então, essas propriedades de que a onda incide paralela, sai pelo foco da curvatura, isso é uma propriedade geométrica, né? Não é porque é espelho, ou é porque é onda eletromagnética, ou porque é ondas mecânicas, no exemplo do som. Independentemente do tipo de onda, esse é um fenômeno, né? Se eu pegasse, por exemplo, uma régua curva, né? Colocasse dentro de uma cuba de água, né? Eu ficasse jogando uma pedrinha na cuba de água aqui, por exemplo. Uma régua, né? Vamos pensar numa régua reta e uma régua curva, né? A função da régua curva é funcionar como anteparo, né? E a régua reta, eu vou ficar aqui batendo na água e batendo. A água vai formando ondas, todas retas, paralelas, e quando bater nessa régua curva, você vai descobrir que as ondas de água vão formar um ponto aqui no meio. Vai ficar um ponto aqui, que é a região do foco da curvatura. Então, ou seja, qualquer tipo de onda batendo numa superfície curva vai buscar atender essas propriedades geométricas, né? De tentar passar pelo foco, quando a incidência da onda é paralela ao eixo de simetria, ou quando ela passa pelo foco e incidir paralelo, né? Então isso é bem interessante, né? De ver, né? Bem,
Aí aqui, voltando só, né, no caso do espelhos convexos, só tem esse tipo de características, né? Então, dei esse exemplo dessa aplicação aí do ponto de vista do ônibus. Bem, em termos quantitativos, né, a gente pode medir, né, o quanto que uma imagem é amplificada, né, ou reduzida diante de um espelho, seja ele côncavo, seja ele convexo, né, no caso aqui, né. Então, essas medidas são feitas assim, por esses cálculos, né, que a gente tem, né. Por exemplo, se M está representando o quanto a imagem amplifica, né, quanto é a ampliação da imagem, e aqui no caso, esse H seria a altura do objeto, né, que vai se refletir no espelho, seja ele côncavo ou convexo, e o H' seria a imagem, né, o tamanho da imagem, né, por exemplo. Então, quando eu pego o tamanho da imagem e divido pelo tamanho do objeto, eu sei quantas vezes o objeto, a imagem ficou maior ou menor que o objeto, né? Então, por exemplo, se eu descubro que a imagem é o dobro do tamanho do objeto, então a imagem aumentou 2 vezes o tamanho do objeto, né? Seria uma coisa assim. Então, a amplitude seria 2, né? Da imagem. O contrário também pode acontecer, que foi o exemplo do espelho convexo, né? Que é uma situação, vamos supor que a imagem diminuiu 3 vezes o tamanho, né? Terço do tamanho. Então, a amplificação seria de 1/3, né? Seria, na verdade, uma redução do tamanho da imagem. Isso é um módulo, né? Isso me dá quantas vezes a imagem é maior ou menor, né? É o módulo da amplitude, né? Da ampliação lateral que ele chama aqui. Agora, o valor numérico propriamente dito da amplitude, né? Que a amplitude aumentando 2 vezes, pode ser calculado assim, né? Com menos a posição da imagem em relação ao espelho dividido pela posição do objeto em relação ao espelho. A posição da imagem representada pela letra I e a posição do objeto pela letra P. E o sinal de menos aqui na frente, porque tem a ver com esse aspecto virtual, né? Uma imagem ou ser virtual ou ser real, né? Então, o sinal positivo e negativo vai nos ajudar a fazer esse tipo de leitura, né? Essa imagem. Não, aqui, perdão, não é né, que é tão real, é saber se ela está invertida ou não, né? Então, esses sinais vão nos ajudando a fazer esse tipo de interpretação. Essa equação, que é a equação que envolve o foco, é uma equação legal porque ela consegue dizer a posição da imagem e do objeto, relacionando os dois. No espelho plano é bem simples, né? Porque sempre a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Agora, nos espelhos curvos, aí temos que sempre saber onde o objeto está diante do espelho, que região ele se encontra, e também relacionar isso com o foco, que tem a ver com a curvatura do espelho, né? Então, essa equação é válida nesses casos, né? Quando eu pego o inverso da posição do objeto, que é 1 sobre P, mais o inverso da posição da imagem, isso é igual ao inverso do valor da posição do foco. Então, esse aqui, isso é válido para os espelhos esféricos, tá? Especificamente, que é os casos que nós estamos tratando aqui. Bom, então temos aí essa relação sendo atendida. Também é possível dizer, né, que essa relação, né, que no caso do espelho esférico, o foco é sempre a metade do raio de curvatura, né? Então, é o que a gente viu lá, né? O exemplo, o centro de curvatura está aqui no meio da esfera, né? Aí metade é o foco. Sempre atende essa regra. No caso dos espelhos côncavos e convexos, né? Bom, vamos ver aqui uns exemplos para a gente fixar essa ideia, que esses cálculos sim dá para a gente explorar legal, né? Porque eles são bem tranquilos. Porque ele fala assim, né? Um espelho convexo tem um raio de curvatura de 22 centímetros. O raio de curvatura do espelho. Aí o item A pergunta: se um objeto for colocado a 14 centímetros do espelho, onde estará sua imagem? Né? Então, a ideia é aplicar esse cálculo aqui, né, que envolve o foco. O inverso do foco é igual à soma dos inversos da posição do objeto até o espelho e da imagem até o espelho. Essa distância é medida em relação aonde passa o eixo de simetria, tá? Esse ponto aqui, né, do espelho, né? Esse local aqui, a distância do objeto até esse localzinho aqui, que é onde a linha separa a parte simétrica dos espelhos, né? É assim que a gente sempre chama a distância do objeto até um espelho curvo, mesmo no côncavo, né? Essa distância até esse ponto aqui que toca o espelho é a tal da distância do objeto. Tá? O mesmo raciocínio para a imagem. Bem, aí atendendo essa pergunta, né, essa primeira pergunta que ele faz, né, a gente não podemos esquecer que ele informou o centro, o raio de curvatura do espelho, né? Então, metade do raio de curvatura corresponde ao foco. Então, precisaria colocar aqui 1 dividido pelo raio dividido por 2. Aí, matematicamente falando, né, R está dividido por 2, mas o 2 pode ir lá para cima na fração, né? Da equaçãozinha. Só isso. Por isso que acabou escrevendo aqui 2 dividido por R, né?
para colocar o 22 aqui direto e já fazer a conta, né? Mas a rigor você poderia primeiro pegar o 22, dividir por 2 para dar 11, né? Aí depois você colocava o 11 aqui, que é a mesma coisa. Bom, é, e aí, bom, feito esse ajuste, aí aqui a gente teria. Ah, ele também deu pra gente a posição. Peraí. Ah, aí o item A especificou, né? Então, se um objeto for colocado a 14 centímetros, então a posição P, né? Que é a posição do objeto em relação ao espelho, também foi informada. Então aí é possível fazer o cálculo, né? 1 dividido por mais significa que é a região real. A região real significa isso. É, então, 1 dividido por mais 14 centímetros, quer dizer que o positivo na indicação da posição é a região positiva, a região real, né? O lado de fora do espelho, vamos chamar assim, né? Se é que dá para falar uma coisa assim, né? E mais um sobre a posição da imagem, que é o que ele está perguntando, igual 1 sobre menos 22 centímetros. Por quê? A posição do foco no espelho convexo, veja, nos espelhos convexos, o foco está aqui, ó, né? Tá, na região virtual do espelho, né? Então essa região é anotada com posições negativas. Bom, isso é uma maneira de a gente saber quando que a imagem se forma na região real e quando a imagem se forma na região virtual. Então, quando formar na região real, eu vou indicar com o sinal positivo. Quando a imagem se formar na região virtual, eu indico com o sinal negativo a sua posição. Isso é uma organização de cálculo, né? Para a gente não sempre se achar, né, no meio do cálculo. Então, esse é o motivo de pôr o menos aqui. Aí, terminando esse cálculo no caso, né, a gente tem lá que isso daria a posição da imagem, resolvendo essa conta, né? Pega essa fração que está aqui. Você pode primeiro pegar essa fração e passar subtraindo para cá, né? Daí faz o mínimo múltiplo comum, faz o cálculo. E aí você responde que a posição da imagem é igual a menos 6,2 centímetros. Ou seja, a imagem se formou na região virtual do espelho. Então, pode ser esse exemplo aqui, talvez, né? Talvez esse objeto está a 14 centímetros aqui, né? E a imagem está a 6,2 centímetros, né? Vamos usar essa imagem como exemplo. Bom, e confere, você vai descobrir que todos os espelhos convexos, por mais que você faça as contas, de qualquer posição que você colocar aqui, sempre vai formar uma imagem virtual. Então é o mundo experimental que diz isso, né? Aqui só está um exemplo particular que formou o caso, né? Não sei se ele cita aqui isso, né? Aqui no item A, né? Tá, aí tudo bem. Aí ele fala aqui, de modo que a imagem está a 6,2 centímetros atrás do espelho. Esse atrás do espelho é uma sensação que o cérebro criou, né? Uma região virtual. Portanto, ele é virtual. Ok. Aí o item B dessa mesma questão pergunta qual é a amplitude lateral nesse caso, né? Então a equação que nós temos para amplitude lateral é pegar menos a distância da imagem até o espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. Então isso é igual a menos aqui da expressão. A posição da imagem já é menos 6,2 centímetros dividido pela posição do objeto que é mais 14 centímetros. Então resolvendo esse cálculo, isso dá uma amplificação de 0,44 positivo. Então positivo quer dizer que a imagem, né, a imagem não ficou de cabeça para baixo, ela se manteve direita, né? Se tivesse ficado o sinal de menos aqui na resposta, seria que a imagem teria invertido, ficado de cabeça para baixo. Bom, que não é o caso. E no caso, a amplificação ela é para menos, né? Então é por isso que é uma porcentagem, é uma fração aqui, né? 0,44 quer dizer que a imagem diminuiu 44%, né? O seu tamanho. E de fato, uma imagem como essa traz essa interpretação. Tá vendo? Diminuiu mesmo o tamanho, né? No caso. Os espelhos convexos, no caso aqui, sempre vão fazer uma situação assim. Mas aí você faz o cálculo e o cálculo naturalmente vai revelar isso para você. Entendeu? Então, na dúvida, assim, né, a equação ela é geral para os espelhos esféricos. Né? Seja ele côncavo, seja ele convexo, basta fazer esse tipo de associação. Bem, aqui ele comenta aquilo que eu já vinha falando para vocês, né, quais são as regrinhas de traçar os raios. Né? Então ele fala aqui, né, o raio paralelo ao eixo central, né, ele reflete passando pela região focal. Né? Tudo bem. E aí o raio que passa pelo ponto focal, ele se reflete paralelo ao eixo central. Um raio que passa pelo centro de curvatura, isso é legal, né? Se reflete retornando pelo mesmo caminho, né? Isso é legal, né? Acho que eu acabei não comentando esse caso. Deixa eu ver aqui no espelho côncavo é um exemplo legal. Se um raio de luz passar por esse ponto aqui onde eu estou com o mouse agora, né, o centro de curvatura, a luz bate e acaba voltando pelo mesmo ponto. Né? Então acaba tendo esse tipo de. Mas na verdade ele está continuando obedecendo a mesma regra da reflexão. Só que nessa hora, a linha normal, né, quando está no centro de curvatura, né, o ângulo é 90 graus, né? O raio fica 90 graus em relação ao normal. Então, como ele fica 90 graus em relação ao normal, o raio incidente é igual ao raio refletido. Se o ângulo de incidência é 90, o ângulo de refletido também é 90. Por isso que ele acaba voltando pelo mesmo caminho. Né? Então,
Temos essa propriedade sendo atendida aí. E a última coisa que ele falou aqui é um raio que tem seu ponto de reflexão na intersecção dos espelhos com o eixo central, né? No centro do espelho, né? Se reflete simetricamente, né? Em relação ao eixo central. Isso é verdade para qualquer ponto, na verdade, né? Só que, em especial, né, o eixo central é a própria linha normal nesse ponto, né? Então, o ângulo de raio de incidência é o ângulo do raio refletido, né? Seja para o espelho convexo, seja para os espelhos côncavos, né? Então, na verdade, é a mesma regra, só que ela se destaca, né, em relação aos outros casos, né? Só isso. Bom, então essas são as regras envolvendo os espelhos, né? E essas mesmas regras aqui, que você vê, do comportamento dos raios, vale para as lentes, né? Que é quando a luz pode atravessar, que é no fenômeno da refração, né? Que a gente vai ver agora. Então, no fenômeno de refração, a gente vai ver só os casos onde as lentes são muito finas, né? Que é chamadas lentes delgadas. Porque quando a lente é muito grossa, aí tem que ficar combinando várias informações, mesmo que a regra seja a mesma, né? Só que as equações ficam mais complicadas, né? Vamos dizer assim, para usar. Então, nós vamos pensar sempre nos casos de lentes finas, né? E aí essa regra se aplica com bastante facilidade também. Aí, no caso aqui, a gente classifica alguns conjuntos de lentes, que assim que é bem comuns, né, de usar tecnologicamente falando, né, que é as lentes convexas, né, e as lentes que sem essa curvatura para fora, né. Aqui no caso biconvexa, né, um lado plano e outro lado convexo, ou um lado convexo mais saliente do que o lado côncavo, né, também é possível. Que essas são as lentes que a gente diz que ela tem a propriedade de convergir os raios de luz, né? Todo raio de luz que incide sobre essas lentes, eles se aglomeram do outro lado, né? Ela atravessa a luz, ele se junta num ponto focal, né? E tem esse outro conjunto de lentes, que é no caso da lente côncava, né? Aqui tem o exemplo de bicôncava, por exemplo, né? E tem um lado plano e um lado côncavo, ou o lado côncavo é mais saliente do que o lado convexo, né? Então temos esses casos. Aí aqui o efeito dos raios de luz é que quando eles atravessam essas lentes, a luz se espalha. Ela vai divergindo, né? Vai se espalhando pelo espaço, né? Aí o ponto focal é virtual, né? Porque ele vai ter que ser pelo prolongamento dos raios que atravessaram, né? A lente, né? Que a gente vai ver daqui a pouco também esses exemplos. Então aqui está o comportamento, tá vendo? Uma luz que está num ponto do espaço, ela se espalha, toca a lente. A lente aqui fica. Cada ponto que a luz toca, a lente, ele vai obedecendo, vai traçando a linha normal e mostrando que o raio incidente, aí vai tendo um raio refratado. Nesse caso, o raio refratado não é igual ao raio incidente, porque obedece à equação de Snell, né, de Snell-Descartes, que é aquela índice de refração vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do material por onde a luz está atravessando vezes o seno do ângulo refratário. Tem que obedecer essa equação aí em cada ponto. Mas nesse caso, vejamos, né? Se esse local onde a fonte de luz se encontra é justamente onde está o foco da lente, né? Aí no caso das lentes biconvexas, ela tem dois focos, né? Por quê? Você tem que imaginar o que é uma lente convexa e, no caso, esférica, né? Que é o caso dessas lentes. Imagine que ela foi confeccionada, vamos supor, essa lente foi feita a partir de uma esfera, né? De uma esfera de vidro, vamos supor assim. E aí foi feito um recorte nela para ser a lente, né? Só que no caso aqui deve ser duas combinações, né? Vamos supor que seriam duas esferas que produziram duas partes e depois elas foram coladas uma na outra, né? Para ser duas superfícies curvas para fora aqui, que é uma lente biconvexa. É o exemplo das lupas, né? Aquela lente que tem no microscópio, por exemplo, né? Ambas, né? Tanto aquela que está no olho, que é a chamada ocular, quanto aquela que está para pegar a amostra, né? Que é a objetiva, né? Então essas lentes são nesse formato do microscópio óptico, né? E aí a gente tem aqui que se você, por exemplo, vir aqui e desenhar usando um compasso, né? O compasso é um instrumento legal para isso. Se você fazer o compasso passar por essa região, e aí você descobre o ângulo de abertura do compasso, que vai me dar a curvatura desse lado da lente convexa, certo? E aí o compasso, se ele der a volta completa e formar a circunferência, você identifica o centro da curvatura. A metade vai ser o foco, né? E aí esses pontos são relevantes para a gente aqui, né? Isso também vale para esse outro lado convexo. Eu pego o compasso aqui, né? Faço ele passar por cima dessa curvatura aqui do lado de cá, e aí eu faço a volta completa no compasso e descubro o centro de curvatura também, que estaria por aqui, né? E aí metade daria a distância do foco, que é a distância focal. Então, encontrar o foco seja dos espelhos curvos, ou seja, das lentes curvas, é importantíssimo, porque leva aquelas regrinhas, né, de que raio que incide paralelo passa pelo foco, raio que vai pelo foco sai paralelo, né?
e assim por diante. Então é legal, o foco é importante para confeccionar as lentes e os espelhos, né? Então tá aqui, por exemplo, a distância focal nesse caso do lado de cá. Tem outro foco desse outro lado também, que não está desenhado aqui, que é o exemplo que eu falei. Ele passa o compasso por aqui, né, para encontrar o centro de curvatura, e aqui também. Então são dois focos reais, tá certo? Que os espelhos, que as lentes têm. Então esse lado aqui é um lado real, esse aqui também é um lado real, no caso das lentes. É, diferente dos espelhos, né? Os espelhos, por exemplo, o espelho côncavo, a gente viu que ele tem o foco real, né? O foco dele está formado aqui na região real mesmo do espelho. Agora, o espelho convexo, o foco é virtual, né? Ele ficava aqui na região, na curvatura para dentro do espelho, né? Na região virtual. A lente não, a lente tem dois focos, né? Ela tem dois focos porque essas lentes são biconvexas e bicôncavas, né? Por isso que elas têm dois focos, né? Aqui, por exemplo, seria uma lente com um único foco, já que ela só tem uma curvatura, né? Aqui são dois focos, uma da curvatura de dentro e um outro foco da curvatura de fora. E o mesmo raciocínio vale aqui, certo? Então, nesse exemplo aqui, é uma lente biconvexa, então ela tem dois focos, por conta de duas curvaturas. Então, nesse exemplo, está dizendo assim, ó, um objeto que se encontrar no foco, em um dos focos da lente, emitindo luz, né? Aí, eles saem todos paralelos, tá vendo? Que é aquela regrinha, né? Toda luz que passa pelo foco, ele, nesse caso, refrata paralelo, né? Ele é transmitido de forma paralela. No exemplo do espelho, se aqui fosse um espelho, ele seria refletido paralelo, né? Seria uma reflexão paralela. No caso das lentes, a luz ela atravessa, porque o vidro permite isso, só que ele atravessa sempre mantendo paralelo ao eixo de simetria que passa pelo meio do espelho da lente. Aqui também, no caso da lente divergente, aí tem uma coisa curiosa. Na lente divergente, ó, aqui tem um foco desse lado, devido a essa curvatura. Pega o compasso aqui, passa assim, né? Faz a curvatura aqui, você vai descobrir o centro de curvatura e a metade é o foco. O mesmo você faz aqui, faz o compasso passar aqui, você descobre o centro de curvatura e a metade vai ser o foco. Só que nesse caso, o foco ele é real, né? Porque né, ele está na região real do espaço, tanto desse lado quanto desse. Mas, quando a luz incide de um lado do espelho, por exemplo, uma luz que incide toda divergente, imagine uma luz que vem em vários ângulos diferentes, nenhum é paralelo ao espelho, à lente, perdão, e quando atravessa a lente, ó, ele sai paralelo também, não. Mas por que você fala assim, professor, mas desse lado, a luz não está passando pelo foco, né? Essa luz está bem aqui em cima, essa outra está um pouquinho mais para baixo, essa outra também, e assim. Mas nenhuma delas está passando pelo foco desse lado esquerdo. Isso é verdade, eu concordo com você. Mas quando você olha para o outro lado, a luz atravessou paralelo, né? Mas se a luz tivesse caminhado em linha reta, se, né? Não é o que aconteceu, né? Porque a lente não deixou. Mas se a luz tivesse caminhado em linha reta, ela teria passado pelo que nós chamamos de foco desse lado direito. Tá vendo? A luz teria passado pelo foco. Então, se isso acontecer, se esse prolongamento do raio de luz passar por um dos focos da lente, do outro lado, do lado refratado, então a gente vai ter os raios de fato saindo em paralelo. Ele ia em direção ao foco, como ele ia em direção ao foco, na verdade ele sai paralelo. Então as mesmas propriedades aqui acontecendo, seja espelho convexos, desculpa, estou trocando a palavra espelho por lentes, né? Seja lentes convexas, seja lentes côncavas, né? Em ambos os casos, esse fenômeno ocorre. Todo raio que incide a partir do foco sai paralelo. Todo raio que ia incidir pelo foco também sai paralelo. Ele ia, né? Ele não fez, mas ele ia incidir pelo foco. Tá certo? Olhando geometricamente. Aí ele sai paralelo também. Esse prolongamento não. De novo, prolongamento é apenas uma projeção que a gente está fazendo, né? Então, esses raios seriam virtuais, né? Mas a gente não usa esse nome, não. Né? A gente apenas chama de prolongamento do raio de luz, né? Só para a gente fazer a geometria do processo, né? Isso também é verdade, que é o princípio da reversibilidade do raio de luz. Né? Se você incidir sobre uma lente biconvexa raios paralelos, eles vão sair do outro lado passando pelo foco que tiver do outro lado, né? Como tem dois focos, né? Se desse lado os raios não passou pelo foco, então ele tem a chance de passar do outro. Tá vendo? O raio convergiu, que aí vem a expressão convergir. A convergência acontece nesse caso com grande eficiência, né? Porque os raios estão incidindo em paralelo. E aqui é um caso, né? De eficiência também dos raios saírem paralelos. Então, é daqui que vem o nome, né, de lente convergente. Né? O efeito que ela causa nos raios de luz é convergi-los para um único ponto. Né? Aqui no caso da lente
bicôncava, né, ela tem essa propriedade. Os raios que saem pelo foco, que incidem paralelos, eles vão sair em direção ao foco. Você fala, pô, mas desse lado eu não estou vendo a luz cruzando o foco, né? Mas quando você prolonga para trás os raios de luz, ele passa pelo foco anterior aqui, né? Aí nessa hora, nós temos o seguinte efeito com as lentes bicôncavas, né? Por exemplo, né? Que é a chance de formar uma imagem perto do objeto, se ele estiver desse lado, né? Então, a gente vai depois discutir isso, né? Que também tem formação de imagens virtuais através de lentes. Não só o espelho convexo faz imagem virtual, bem como em alguns casos do espelho côncavo, né? Mas aqui a gente tem a chance também de formar imagens virtuais. A gente vai ver os exemplos aqui para fixar essa ideia, né? Aqui nós estamos olhando em detalhes para as lentes, seja ela a biconvexa, seja ela a bicôncava, para você ver que aquelas regrinhas que nós já discutimos anteriormente, né, que a luz, na verdade, ela incide sobre a lente, sofre o fenômeno da refração, tá vendo? Aqui está a linha normal, tá vendo? Desenhada aqui, ó, que ela é perpendicular à tangente que passa por esse ponto. Então, o raio incidente aqui tem um raio que é refletido pela lente. Ele reflete para cá com o mesmo ângulo em relação ao normal. Mas tem um raio que passa, né, que é transmitido. Uma quantidade de luz que é transmitida. E ela se aproxima da normal, porque o vidro, se a lente for feita de vidro, por exemplo, comparada com o ar, ele é mais refringente. Então, a luz tende a se aproximar porque a velocidade dela diminui quando passa na lente. Ela se aproxima da normal. Só que quando encontra o outro lado da lente, você tem que traçar outra linha normal desse outro ponto, que também é perpendicular à tangente que passa por aqui. E como a luz sai do vidro para o ar, então ele sai do meio mais refringente para o meio menos refringente. Aí a luz volta a se afastar da normal. Por isso que dá o efeito de mudanças de trajetórias do raio de luz na lente, né? E dependendo da curvatura, você pode controlar, né, qual é o ângulo que você quer que a luz saia do outro lado e entre, que é os fabricantes de lentes, né, de óculos, por exemplo, fazem isso, tá certo? Eles vão definindo qual é a curvatura que vai ser a lente para caracterizar o grau, né, o grau de ampliação, diminuição da imagem para a pessoa, para o paciente, né, que vai precisar daquele óculos, por exemplo. Então, um médico consegue identificar qual deve ser o grau da lente de óculos, aí o fabricante vai seguir a receita do médico, né, o oftalmologista no caso, para fazer a confecção da lente. Bem, então tá aí. Então essas propriedades são as mesmas que nós já discutimos anteriormente, né? E aí no caso, ó, todo raio que passa aqui, né? No caso de uma lente, no caso bicôncava, né? Que ele está mostrando aqui, também atende a essas mesmas regrinhas. Eu traço as linhas normais, vejo que o raio aproxima da normal, está no meio mais refringente, e se afasta da normal quando está no meio menos refringente. Aí por isso que aqui dá o efeito de divergência sempre, né? E aqui dá sempre o efeito de convergência, porque o raio de luz sempre vai ir em direção sempre do foco, né? Vai se aproximando da região do foco. E aqui vai se afastando do foco aqui, mas se aproxima, pelo prolongamento do raio de luz, né? Se aproximaria do foco anterior aqui, no caso das lentes bicôncavas, né? Essa equação é a mesma que se aplica para as lentes, as equações que foram usadas para os espelhos, né? Então é exatamente. Porque isso é uma propriedade geométrica, como eu já havia citado, né? Então, esses fenômenos que nós estamos descrevendo aqui é pura geometria, né? Ele é uma percepção geométrica do comportamento da luz, né? Quando ela interage com esses instrumentos ópticos aí no caso, né? De superfícies curvas no forma esférica, no caso, né? Então, aqui, ó, quando eu quero medir a posição de um objeto, a distância que ele está da lente, né, é 1 sobre a posição dele, mais o inverso, né, da posição da imagem em relação à lente, isso é igual ao inverso do foco, da distância focal. Bom, isso vale para os espelhos esféricos, como a gente já discutiu, né? No caso aqui, uma lente muito fina, no caso, né? Lente muito fina de forma esférica, né? Aí, se você for querer se aproximar dos casos mais reais, né? Por exemplo, no caso do fabricantes de lentes, né? Porque a lente de óculos geralmente ela não é exatamente muito fina, como a gente está supondo aqui, né? Um pouco mais grossa do que isso, então elas obedecem outras relações geométricas, né? Então, a verso do foco é calculado assim, né? Por esse índice aqui, né? Que envolve o inverso dos raios de curvaturas que a lente tem ao longo do processo, né? Com as lentes delgadas, né? E aí você tem que conhecer o índice de refração do material, né, que está envolvido, se a lente é feita de vidro ou feita de acrílico, polipropileno, né, que são materiais que o pessoal costuma usar para confeccionar lentes, né? E aí faz esse tipo de cálculo aqui. Então, ou seja, esses cálculos, no fundo, é desdobramentos dessa equação, né? Só que adaptada para os casos onde as lentes não são mais finas, né? Elas são mais grossas agora.
Então, o raio de curvatura do lado interno da lente é diferente do raio de curvatura do lado externo da lente, né? Então, aí tem que contabilizar essas duas informações, né, para poder fazer esse cálculo, né? Então, temos aí. Mas olhando para essa equação, que é os casos que nós vamos tratar aqui, né, especificamente, né? Isso aqui é só mostrando de curiosidade para vocês, né? Tem equações muito mais sofisticadas do que essa, depende de caso a caso, né? Então, com certeza, o fabricante de lentes, né, ele tem uma tabela de como relacionar, né, as curvaturas, porque cada material vai ter, né, também vai afetar aqui, né, a incidência da luz. Tem lentes, por exemplo, que você faz uma curvatura super pequenininha e já produz bastante variação de imagem, né, e outras lentes são muito espessas e ainda assim demora para fazer, né, dependendo da curvatura. Então, aí é um mundo experimental, né? Aqui é brincando na parte experimental mesmo, até chegar a essas conclusões. Bem, então vamos agora ver como é que é a formação de imagens através de lentes, né? Seja ela convexa, seja ela côncavas. Então, no exemplo aqui, ó, uma imagem um objeto, né, que é colocado, por exemplo, antes do centro de curvatura desse lado, né, desse lado aqui, né, da lente, né, que vai ter o centro de curvatura. Tem o centro de curvatura desse lado, não se esqueça que tem o centro de curvatura do outro lado. Tem o foco, que é a metade do centro de curvatura desse lado, e tem o outro foco que está aqui, não está desenhado, mas ele está aqui, né, igual você vê aqui do outro lado. Eu posso chamar de foco 1, foco 2, centro de curvatura 1, centro de curvatura 2, não sei. Vou dando nome só para me organizar aqui no desenho, né? Mas de todo modo, a gente tem lá o seguinte, né? Quando um objeto é colocado antes do centro de curvatura de um lado da lente biconvexa, o raio de luz que incide paralelo vai passar pelo foco. No caso aqui não está desenhado, mas tem um raio aqui que também incidiu paralelo e passou pelo foco e também chegou nesse ponto aqui. Tem um raio que incidiu pelo foco desse lado, que também não está desenhado aqui, né? E ele sairia paralelo e bateria exatamente nesse ponto. E esses dois raios aleatórios que foram desenhados aqui, eles também cruzam nesse ponto. Então, a figura está mostrando aqui dois raios aleatórios, né, que bateram em um certo ponto da lente, mas os raios se cruzaram aqui do outro lado, nessa região aqui. Onde há o cruzamento real dos raios de luz, forma uma imagem real. Então aqui, se eu pegar uma folha de papel aqui e colocar exatamente em cima desse local do espaço, eu vou ver a imagem projetada em cima da folha de papel. Então toda a imagem que se projeta, ela é real. Então aqui se confirma isso também. Uma lente biconvexa você vê aqui, né? Se você pegar uma lupa em casa, né, e brincar, né, tipo na luz, seja a luz de casa, a luz do sol, por exemplo, a luz do sol pode queimar a folha de papel, né? Então só toma cuidado com isso porque está convergindo os raios de luz, né? Então pode convergir também o calor, né? Mas no exemplo da luz a luz em casa, por exemplo. Então você põe a lupa aqui em cima da mesa, por exemplo, e você vê a formação da imagem da própria lâmpada, né? Sobre a mesa ali, dependendo da posição que você põe. É uma situação em que a distância da lâmpada até a lente, ela está antes do centro de curvatura da lente. Aí ele pode formar uma imagem sobre a superfície da mesa, por exemplo, né? Que também se encontra bem longe do centro de curvatura da lente. E aí você tem, mas é uma imagem real, que você conseguiu projetar em cima da mesa, por exemplo, né? Então, essa é uma característica ligada a isso. No exemplo da lente, deixa eu seguir primeiro com as lentes biconvexas ainda, porque elas têm mais características, né, em relação à posição das imagens, né? Por exemplo, essa daqui, né? Quando um objeto é colocado entre o foco da lente biconvexa e a própria lente, né? Aqui no caso, quando você faz aquela regrinha, um raio que incide paralelo, atravessa e passa pelo foco. O raio que incide pelo foco, na direção do foco, ele vai sair paralelo, né? Só que o raio que vai na direção do foco, ele não vai para o foco de verdade, né? Ele vai sair paralelo, então seria um prolongamento do raio de luz só para você saber a direção do foco. E esses dois raios aleatórios que você está vendo aqui, eles incidem e eles obedecem às mesmas regras, né? Só que aqui na frente você não tem um cruzamento do raio de luz. Então, dessa vez, a gente vai fazer o prolongamento do raio de luz para ver onde ele poderia se cruzar na origem, né? Então, se eu prolongar esse raio de luz para trás e esse outro raio de luz para trás, eu diria que o cruzamento deles poderia ser aqui, né? Se eles, claro, se a fonte estivesse nessa posição de luz, né? Mas não foi o caso. A fonte de luz estava aqui. Então, essa imagem ela pode ser pensada a se formar pelo prolongamento do raio de luz. Quem faz essa interpretação, de novo, é o cérebro. É quem está olhando para a lente. Então, quem está olhando para a lente biconvexa aqui e colocou o objeto entre o foco da lente e a lente, ele vai ver a imagem se formar do mesmo lado do objeto, né? Só que isso é só uma sensação. Se você pegar uma folha de papel e colocar ela aqui, ó, não vai projetar a imagem em cima da folha de papel.
certo? Você não vai ter essa imagem formada ali. Então aí você vai caracterizar como sendo uma imagem. Ah, não, perdão, desculpa. Estou confundindo uma coisa aqui. É, Como a imagem se formou do mesmo lado do objeto, você fica com uma imagem amplificada e ela ainda pode ser um holograma, né, do objeto. Perdão, aqui você ainda poderia pôr o anteparo e ter formação da imagem por esse prolongamento. Só que aí o encontro raio de luz não aconteceu de verdade, né? Então é isso que não permite essa projeção. Então, agora acho que eu fiz a fala melhor, né? É, Aqui no exemplo da lente bicôncava, aquela que diverge os raios de luz, né, de preferência, todo raio de luz que incidir paralelo a essa lente, ele vai ser refratado na direção do foco, só que não do foco de cá, porque a lente bicôncava, ela espalha o raio de luz, ela diverge, né? Então a luz vai se afastar, então eu teria que fazer pelo prolongamento do raio de luz para ver ele passando pelo foco. Agora, o raio de luz que incidir pelo foco, aí sim, ele sai paralelo. Aí eu vendo de onde vem esses raios, eu vejo de onde eles se cruzam. Né? Eu vou ver que o cruzamento também é fruto de prolongamentos dos raios de luz. E aí, nesse caso, não, a imagem que se forma também é uma imagem virtual, porque ela é apenas fruto do prolongamento dos raios de luz. Então, se eu colocar um anteparo aqui, eu não vejo a imagem aqui em cima da folha de papel. Mas o cérebro diz que a imagem está aqui. Certo? Mas é porque é o fruto de uma interpretação que o cérebro fez. Porque o cérebro sempre faz aquela regra, né? Ele tenta sempre buscar onde os raios de luz se cruzou. Se não houve cruzamento real, o cérebro faz o prolongamento do caminho do raio de luz e ele projeta, né, um cruzamento virtual, né, no caso dos raios de luz. Aí ele diz que a imagem está naquele lugar. Então, as lentes bicôncavas costumam sempre gerar uma imagem nesse sentido, nessa forma. Né? E aí você tem é, a formação de imagens virtuais, usando lentes também, tá certo? Que são imagens que depois não podem ser projetadas em cima de um anteparo. Né? Aqui está aquelas mesmas regras, né? No exemplo, no raio que incide paralelo ao eixo central da lente, passa pela região focal. Né? E um raio que passa pelo ponto focal, né, sairá da lente paralela ao eixo central. Só não esqueça que são dois focos no exemplo dessas lentes que nós temos aqui, né? Porque elas têm duas curvaturas, né? Então, localize os dois focos, né, e vê onde o raio está entrando de luz e onde o raio está saindo. Mas a regra é sempre a mesma. Aqui um raio que incide diretamente no centro da lente passa através dela sem ser desviada, né? Isso é uma coisa legal também, né? Então, em qualquer uma das lentes que a gente tem, um raio de luz que incidir passando pelo centro de curvatura, ele caminha em linha reta, como se não tivesse sofrido desvio nenhum. Você diz, mas professor, a luz atravessou o vidro, que dificultou a passagem da luz, então deveria ter refração. Tem, a refração tem. Só que o efeito do desvio da luz foi compensado do outro lado. Então, quando a gente olha para essa imagem aqui, por exemplo, né? Essa daqui, vamos supor que esse ponto da lente é o ponto bem no meio dela, né? Se fosse representar. A luz aproximaria da linha normal nesse ponto, só que do outro lado ela se afasta da linha normal. Como está passando bem na metade da lente, o quanto ela se aproxima é igual ao quanto ela se afasta. Então é por isso que parece que o raio não sofreu desvio. Tá certo? Mas ele sofreu sim, seja na lente convexa, seja na lente côncava. Né? Então por isso que dá para dizer essa regrinha, né, de que um raio que passa pelo centro da lente, ele é como se ele não tivesse sofrido desvio nenhum. Mas na verdade, dentro da lente sofreu desvio, só que houve uma compensação. Desviou aproximando da linha normal, depois desviou afastando na mesma quantidade. E aí conseguiu parecer que não desviou nada. Né? Então, é interessante pensar nisso. É, Bom, as lentes e espelhos são instrumentos ópticos por excelência, né? Podemos dizer assim, né? Se eles são capazes de ampliar e reduzir tamanhos de imagens. Isso pode ser usado em aplicações técnicas, né? De uma maneira geral. Uma delas é a confecção de instrumentos ópticos, né? De uma maneira geral, como por exemplo a câmera fotográfica, que a gente tem que atende a essas propriedades. A câmera fotográfica é a famosa câmera escura, né? O olho humano se caracteriza como um exemplo, né? Se a gente fizer uma comparação, um paralelo, né? Claro que com sua devida sofisticação, né? Mas, por exemplo, uma câmera fotográfica, ela é uma câmera escura no sentido de que ela tem uma abertura de passagem de luz, onde a luz vai ser captada, e existe um anteparo nessa câmera do outro lado, que é onde a imagem é projetada em cima do anteparo. Então, ele projeta uma imagem real. Aqui. É, Efeitos que acontecem ligados às câmeras. Né? Nem sempre o objeto tem o tamanho do orifício da câmera. Então, todos os raios de luz, nem todos eles atravessam paralelos em linha reta pelo orifício e batem no anteparo. Há raios de luz, que se o objeto é maior do que o orifício da câmera, tem raios de luz que vai só andar aqui na diagonal
atravessar o orifício e bater na parte inferior aqui da câmera. E as raios de luz que estão na parte inferior do objeto vão atravessando na diagonal pelo orifício da câmera e bate na parte superior. Então, o que acontece numa câmera escura com orifício pequeno em relação ao tamanho do objeto é que sempre a imagem vai ficar invertida, porque a parte de baixo do objeto, a luz bate na parte de cima do anteparo. E a parte de cima do objeto, a luz que está sendo refletida por essa região, está batendo na parte de baixo. Então, na câmera escura, sempre, que é uma câmera fotográfica, a imagem fica invertida no anteparo. O mesmo vale para o olho humano, que não deixa de ser uma câmera escura, né? O olho humano também tem uma abertura, que é a pupila, né? A luz, nem sempre os objetos têm o tamanho da abertura da pupila, então os objetos são maiores do que o olho quer observar, né? Então, nesse caso, a luz também vai atravessar a pupila e ir para a região, bater na região inferior da retina, por exemplo, e a luz que vem debaixo do objeto acaba andando na diagonal e batendo na parte superior da retina. Ou seja, a retina também sempre recebe uma imagem invertida em relação ao que está se vendo, né? A não ser que o objeto tenha exatamente o tamanho da pupila, né? Uma formiguinha, sei lá, maior que uma formiguinha, né? Aí tem a chance de você ver, da imagem ficar direita na retina, né? Acontece uma coisa curiosa, né? Que no caso dos seres vivos, né? Sejam humanos, os outros animais também, né? Que têm olhos, né? A gente precisa fazer essa correção na interpretação da imagem, né? Porque senão a gente ficaria vendo o mundo de cabeça para baixo, né? Então, o cérebro, todos os animais, né, que têm todo esse mecanismo dos olhos, né, sempre pega a imagem e no cérebro, né, o cérebro recebe a imagem de cabeça para baixo, as informações que diz que a imagem está de coisa, e o cérebro já está programado para. Ele faz toda aquela interpretação da frequência da luz que chegou, para dizer a cor da imagem, a distribuição dos pontos de luz na retina, ele também faz o mapa, que é a imagem propriamente dita, o formato das coisas, né? E também a questão da intensidade, se está muito claro, está escuro. Além de fazer essas três coisas, o cérebro ainda tem que pegar a imagem e simplesmente virar na nossa consciência, para que ela fique de cabeça para cima de novo. Certo? Porque o mecanismo do olho é sempre de fazer a imagem ficar de cabeça para baixo. Porque isso é uma propriedade geométrica mesmo, né? De como o raio de luz entra na câmera escura ou mesmo no olho. Tá? O olho é mais sofisticado no sentido de que uma câmera escura pode ser feita simplesmente com uma caixa, um buraquinho e um anteparo no fundo. Isso já é uma câmera escura, e já forma a imagem aqui do outro lado sem nenhum problema. Eu posso sofisticar uma câmera fotográfica, por exemplo, colocando uma lente que ajuda a controlar os ângulos dos raios de luz que vão atravessar para o outro lado, usando as famosas lentes, por exemplo, as lentes convergentes como essa daqui, né? As lentes biconvexas. Que aí você consegue ampliar a imagem, não só fica de cabeça para baixo a imagem, mas ele também vai ter o poder de ampliar, deixar a imagem grande ou menor, depende do interesse ali no momento que você está focando com a câmera. O olho humano também faz esse tipo de processo com a cristalino, né, que é a estrutura da lente dos olhos, né? A córnea ajuda a controlar a intensidade luminosa, junto com a pupila, né? A luz está se propagando, ele controla, né? Ele absorve parte da radiação. Nem toda a luz às vezes deve chegar na retina para não haver danos, né, na retina, então a córnea vai trabalhar nisso. E o cristalino trabalha na questão da convergência da rádio de luz, para que ele seja toda a luz que chega produza uma imagem real para ser projetada em cima da retina. A retina precisa receber uma imagem real sempre. Por quê? Porque a retina ela tem sensibilidade às ondas eletromagnéticas que é a luz. Então, a retina precisa de fato receber a luz naquela posição para poder mandar para o cérebro uma informação dizendo qual é a posição do objeto que se vê, né? Da imagem que chega até ela. Né? Então, a retina precisa ter uma imagem real. Então, por exemplo, aqui, né? Só para elucidar, né? Talvez. Tá vendo aqui? Essa lente, por exemplo, produziu uma imagem virtual, né? Que o cérebro interpretou como uma imagem virtual, né? Mas em cima da retina, essa imagem está lá em cima da retina certinho, tá certo? Real mesmo, na retina, né? Só que o cérebro ele tá projetando a imagem para ele estar nessa posição, como se estivesse na frente da lente, aliás, atrás da lente, né? Imagina que você está olhando para o objeto aqui, está olhando para a lente e você está vendo uma imagem aqui na frente da lente, no mesmo lado onde está o objeto, né? Só que ela é a interpretação do cérebro, né? Mas na retina em si, sempre está sendo projetada imagens reais, né? Porque ela precisa realmente sentir o toque da luz, né? A luz tem que de fato tocar a retina para fazer a imagem ali. Então, só para você ter uma ideia de o quão sofisticado é o processo de interpretação, né? Porque não é à toa que 25% do cérebro se dedica à visão, né? Ou seja,
É muita coisa que o cérebro tem que fazer para conseguir levar para a consciência a interpretação correta do ambiente, né? O que realmente está acontecendo no ambiente. Menos pela luz visível, que é que os olhos podem captar. Então, está um exemplo básico, um exemplo de um instrumento óptico, que é a famosa câmera escura, que o olho se enquadra nisso, né? Então, o olho humano e é uma sofisticação desse processo, né? É uma câmera escura aqui com células sensíveis à luz, né? Que é o que está na retina. Bem, outro instrumento óptico que nós podemos pensar é a lupa, né? Que é a famosa lente de aumento, né? A lupa é basicamente uma lente biconvexa, né? Comum ela ser dessa forma, porque é para a intenção de amplificar uma imagem, né? Então você tem aqui objeto, né? Colocado nessa posição aqui, por exemplo, antes entre o foco e a lente, né? A distância é até aqui, o toque da lente aqui, né? É, ou melhor, até o centro da lente, né? Para não ter erro nesse sentido. E aí você tem o objeto aqui, aí quando você vê o raio de luz, né? Que seria prolongado, forma uma imagem bem amplificada aqui, né? Essa região real, que é onde está o objeto. É, então, aí vamos supor que tem um observador desse lado, né? Conforme ele fala aqui, né? E aí ele estaria vendo, né, o raio de luz desse lado. O olho humano prolonga o raio de luz, né? Porque não houve cruzamento desse lado. E aí ele diz que a imagem se formou aqui atrás do objeto. Ela se formou maior, direita, né? Nesse caso aqui, atrás do objeto, né? Bem, vamos ver só um exemplo só para a gente fixar essas ideias, né, em termos de cálculos, né, envolvendo as lentes, que é muito similar ao que aconteceu com os espelhos, né, que fala assim, né, se um objeto for colocado a 7,2 centímetros de uma lente de aumento de distância focal de 10 centímetros, onde será formado sua imagem? Né, ele pergunta aqui, né? Aí discuta a natureza da imagem. Então tá lá. Essa equação para as lentes esféricas, né, finas, né, lentes delgadas, né, o inverso do foco é igual à soma do inverso da distância da imagem até a lente, mais o inverso da posição do objeto até a lente. Então, essas informações ele deu, né? 1 sobre. Bom, eu quero calcular a posição da imagem, né? Então eu vou isolar na equação aqui, né? Então eu pego essa 1 sobre a posição do objeto, passo para o outro lado subtraindo, tá aqui, né? Aí eu substituo os valores, né? Aí eu tenho agora um inverso da posição da imagem em relação à lente é igual a um inverso da posição no caso aqui a distância focal que ele falou que é 10 centímetros, né? E menos, no caso, só por causa da mudança de posição aqui, 1 sobre 7,2 centímetros, que é a distância do objeto até a lente. Então isso permite calcular e dizer para a gente que a posição da imagem será de menos 26 centímetros, né? O negativo, né? Então aqui ele está indicando que o sinal de menos indica que a imagem ela é virtual e é no caso virtual, né? Então o sinal de menos, porque a imagem se formou aqui no exemplo, né? Seria um caso assim, né? Tá vendo? A imagem se formou nessa região para trás aqui da lente de aumento. Então, essa imagem seria um exemplo de imagem virtual, porque ela é fruto do prolongamento dos raios de luz, né? Aqui o raio de luz não se cruzou nesse local, né? Eles foram produzidos aqui, né? Tocou a lente, e aí não se cruzou nesse lado o raio de luz, então não formou uma imagem real desse lado, e aí pelo prolongamento formou uma imagem virtual. Mas pelo menos ela formou amplificada, né? Se a intenção da lente é fazer um aumento. Isso que eu quero dizer, né? Então está na posição menos 26 centímetros. Quanto à amplitude, né, que ele também perguntou, a amplitude obedece essa equação, né? Amplitude, a gente usou a letra M no exemplo anterior, mas aqui ele está usando a letra A. Então a amplitude seria igual a menos a posição da imagem sobre a posição do objeto em relação à lente. Então fica aqui menos os menos. Já encontramos, é menos 26 centímetros, que é a posição da imagem, que é uma posição de imagem virtual, sobre 7,2, que é a posição do objeto em relação à lente. Isso dá então um valor de mais 3,6 no caso. Então é positivo, então quer dizer que a imagem amplificou, né? Então a imagem ela é direita e ela é ampliada. Né? O sinal positivo indica que ela não virou de cabeça para baixo. Né? Se tivesse dado negativo, a imagem teria ficado de cabeça para baixo. Isso que quer dizer o mais e menos na amplitude. E o valor numérico diz quantas vezes aumentou, né? Então aumentou 3,6 vezes, né, o tamanho do objeto em relação à imagem, né, em relação ao objeto. Se tivesse dado 0, alguma coisa, seria diminuição, né? Porque seria fração, né? Fração do tamanho. Bem, então tá aí um exemplo, né, ligado aos cálculos envolvendo lentes. É as mesmas equações dos espelhos, tá bom? É a mesma aqui no caso. Um outro instrumento óptico interessante da gente chamar a atenção é o famoso microscópio óptico, né?
E ele é confeccionado basicamente dessa forma. A intenção dele é fazer uma grande ampliação de imagem. Então, a lupa consegue ampliar uma imagem, só que combinações de lentes podem ampliar ainda mais. Essa é a estratégia que a gente chama no caso, o microscópio funciona assim, né? Então, a ideia aqui é o seguinte, né? A gente usa duas lentes biconvexas para construir um microscópio óptico, né? Uma que fica aqui, onde o observador vai olhar, né? Que é a chamada ocular, né? Que é onde está próximo aos olhos do observador. E aqui fica próximo à amostra, né? Que você quer ver amplificada, né? Então é uma outra lente biconvexa que é a chamada objetiva, porque ela vê o objeto, né? No caso, está perto do objeto, aqui está perto do olho, né? É daí que vem os nomes, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: essa primeira lente, que é a lente objetiva, que está mais próximo da amostra, né? Imagina uma bactéria, por exemplo, uma célula, vamos pensar numa célula, né? Que eu quero enxergar algumas coisas nela, né? Tudo que está na superfície da célula vai ser refletido pela luz, e aí, como o tamanho da célula é maior do que o comprimento de onda da luz, então dá para ver através de um instrumento óptico, né? Que é o exemplo do uso de lentes aqui. Então a luz é refletida pela amostra, né? Sei lá, uma célula numa gota de sangue, por exemplo, seria um exemplo aqui de célula. Aí você está olhando essa célula. Aí o que acontece? A célula reflete a luz, né? Que é incidida sobre aqui, né? Então aqui tem um lugar que tem uma fonte de luz que incide sobre essa lâmina, né? Onde está a, a célula. E aí ela reflete. Aí os raios de luz que incidirem paralelos sobre a lente vão ser refratados do outro lado pelo foco. Vai passar pelo foco da lente. Aí que incide paralelo, vem e passa pelo foco dessa lente daqui, né? E vai viajando, vai caminhando pelo espaço embora. Se tiver um observador do outro lado para ver esse raio de luz, ele vai enxergar a imagem ampliada. E o raio de luz que incide em direção ao foco vai sair paralelo do outro lado também e vai fazer a mesma coisa. Aí vai ter os cruzamentos de raio de luz nesse local aqui que você vê e formando uma imagem aqui. Então, essa primeira lente formou uma imagem nesse local. Veja que essa imagem formada ela já é amplificada em relação à imagem que eu tinha, né? Originalmente aqui. Aqui deu o exemplo de um lápis, né? Eu estou falando célula, né? Mas ele resolveu colocar um lápis aqui, né? Então tá aqui o lápis. Tá de cabeça para cima, que é o objeto, né? E aí o lápis, nessa primeira lente, ela deixou a imagem de cabeça para baixo, ou seja, invertida, né? Já amplificou um pouco, né? Mas o importante é chamar a atenção de que, nesse caso, o objeto é sempre colocado antes do foco da lente objetiva. Por que é colocado antes do foco? Porque veja, vou mostrar aqui o exemplo de novo, né? Voltando aqui na PDF, né? Veja, quando o objeto é colocado antes do centro de curvatura, né? Ele forma sempre uma imagem real. Ela fica de cabeça para baixo, mas pelo menos ela é real. Vocês vão entender por que é importante ela ser real. Imagem real são imagens que eu posso projetar para outro lugar. Por exemplo, eu pego uma folha de papel, coloco aqui, a imagem fica projetada em cima da folha de papel. Mas no exemplo do microscópio óptico, né? Eu vou pegar essa imagem que é real, apesar dela estar de cabeça para baixo, e vou colocar ela, e ela vai estar diante dessa outra lente, que é a ocular. Essa lente ela tem a mesma propriedade que esta, que é a lente biconvexa, né, que produz a convergência do raio de luz. Só que nesse caso, essa imagem que foi gerada por essa lente objetiva, ela fica numa região entre o foco da lente ocular, de propósito, né, feito de forma intencional. Por quê? Porque aí eu vou ter a chance de ampliar a imagem ainda muito mais, né? Porque quando o objeto está entre o foco da lente, cadê aqui uma imagem que a gente tem, né? Cadê aqui? Aqui, né? Tá vendo? Esse caso aqui, ó. Quando o objeto é colocado entre o foco da lente biconvexa e ela, a imagem fica bem maior ainda. Só que dessa vez a imagem fica virtual. Mas não tem problema. Mas o importante é que a imagem ficou bem grande. E ela volta, no caso aqui, ela está à direita, né? No exemplo. Mas lá embaixo, ó, vou produzir uma imagem virtual bem grandona, que é essa imagem que você está vendo aqui na frente. Ó. Por quê? Para essa lente ocular, para ela, aqui está um objeto. Por quê? Porque essa imagem é real. Imagem real é onde de fato os raios de luz estão passando, estão cruzando. Então, é por isso que a gente chama de real. Porque é uma imagem que
que faz parecer que é um objeto de verdade. Então, isso que é uma imagem. Porque eu venho aqui com uma folha de papel, coloco aqui, eu vejo o lápis em cima da folha de papel como se fosse um lápis de verdade. Então, essa é a ideia de imagem real. Então, para essa lente, o raio de luz de fato estão cruzando nesse local do espaço. Então, para essa lente, podemos dizer, né, para a lente ocular, que isso aqui é um objeto de verdade. É como se fosse um lápis mesmo de cabeça para baixo. De verdade aqui. Não é à toa que se eu pegar e fabricar dois lápis, né, um lápis pequenininho, como esse daqui, e um lápis desse tamanho. Vamos supor que eu desmonto o microscópio, eu coloco esse lápis grande aqui, de verdade, né, nessa posição, ele vai produzir essa imagem desse tamanhão aqui que você está vendo aqui na frente. Agora, no exemplo do instrumento óptico, esse lápis, imagem de lápis real, também produz a mesma imagem grandona. Tá vendo? É isso que eu quero dizer. Então, para essa lente ocular, ela acha que isso daqui é o objeto mesmo. Então, o raio de luz que incide paralelo sobre essa lente vai passar pelo foco da lente. E o raio que incide na direção do foco desse lado vai sair paralelo do outro lado. Aí o cruzamento dos raios de luz não acontece desse lado aqui, desse lado da lente. Eu vou ter que fazer o prolongamento dos raios de luz. E uma vez feito o prolongamento de luz, eu descubro que o cruzamento acontece atrás da posição do objeto original, que estava aqui no início de toda a conversa, né, do microscópio. Aí eu formo uma imagem bem grandona, ainda de cabeça para baixo, porque no caso, quando eu coloco um objeto, ou mesmo aqui a imagem real, entre o foco da lente e a lente, ela só tem o poder de ampliar. Ela não consegue inverter a imagem, né? Então ela continua de cabeça para baixo, mas fica bem grandona. E é uma imagem virtual. Aí a pessoa aqui que está olhando, ela diz que esse lápis gigante está aqui no mesmo lugar, um pouco antes do lápis verdadeiro, no caso, né? Bem grandona. Então é essa a ideia do microscópio, né? Que a gente vai ver, né? A imagem que a gente vai ver do outro lado. Agora, é claro que a gente ajusta o microscópio, né, no laboratório, você fica ajustando, né, o foco do objeto. Por quê? Você precisa ficar ajustando, dependendo do tamanho do objeto e a posição da objetiva, você pode, ora, formar a imagem real e ora não. Então tem que ter o cuidado de colocar sempre a amostra entre o foco da lente objetiva, né, e a própria lente objetiva, para que garanta que forme uma imagem real. Por mais que ela fique de cabeça para baixo, mas pelo menos ela fica real. Para que a próxima lente, que é a lente ocular, possa pegar a imagem real produzida pela lente objetiva e ampliar ainda mais, fazer duas amplificações, que é o que você viu acontecer aqui. Tá? Veja que eu não posso mais usar uma terceira lente no microscópio óptico, né? Porque essa imagem formada aqui ela é virtual. Então, imagens virtuais não se projetam. Então, eu não consigo pegar essa imagem e ser usada como se fosse um objeto real para uma terceira lente, para ampliar ainda mais. Né? Então, eu não consigo ficar combinando infinitas quantidades de lentes para ficar fazendo infinitas amplificações. Isso não ocorre, tá certo? Porque logo você bate nessa limitação. Né? Chega uma hora que o tamanho da imagem é grande o suficiente para que a posição dela sempre fique bem longe da posição do foco, entre o foco e a lente. Né? Então aí essa nova amplificação não seria possível. Então aí o instrumento óptico sempre é baseado em duas lentes, como você vê aqui, né, basicamente. E aí você pode ir ajustando as posições e produzindo. A não ser que você faça um microscópio com três lentes, só que a imagem ainda fica entre o foco, aliás, ainda fica antes do foco da segunda lente. Aí tem a chance de produzir uma segunda imagem real para depois ser amplificada, né? Teria que fazer esse tipo de arranjo, né? Mas basicamente os microscópios eles são assim, né? A lente objetiva e a lente ocular, né? Pegando a imagem e ampliando mais. Aí não tem jeito, você que está operando o instrumento óptico, né? O microscópio tem que sempre ter consciência de que a imagem está sempre invertida, tá certo? Você sempre tem que ter essa consciência, porque aí não é à toa que o professor de laboratório que vai te mostrar o instrumento óptico, o que ele faz geralmente? Ele faz uma experiência com um aluno que é assim, né? Você pega tipo uma caneta mesmo, né? Sei lá, um lápis, não sei. E fica andando com o lápis em cima da lâmina, né, do microscópio, né, tipo da esquerda para a direita. Né? Aí você vê como se o lápis estivesse indo da direita para a esquerda, né? Você vê o invertido, né? Então, o professor está querendo treinar você a perceber que sempre o que você vê no microscópio é invertido. Então tem essa ideia, né? Bom, com a tecnologia, claro que você pode fazer a seguinte brincadeira, né? Você coloca aqui um sensor, né, no microscópio, um sensor sem ser o olho humano, né? Você coloca uma câmera filmadora, por exemplo, que vai pegar essa imagem aqui, né? Aí, é claro, a câmera filmadora você pode, num software, num computador, você inverte a imagem se você quiser. Aí na telinha do computador lá você vê a imagem direitinho.
Você pode fazer, claro, né? Mas olhando diretamente, você sempre vai ver de cabeça para baixo, porque isso é propriedades geométricas dos processos ópticos, né? Nada mais, tá bom? Mas tá aí o exemplo do funcionamento dos microscópios, né? Aí tem como medir essas amplificações, né? Que do microscópio, né? E a gente tem como medir, né? Esse aumento da imagem em função do ângulo, né? De incidência. Aí dá para você medir essa amplificação como sendo o tamanho da imagem feita pela lente objetiva, que é aquela que está mais perto do objeto, né? Dividido pelo tamanho do objeto original. Aí põe essa relação. Aí, essas equações é baseada pelo fabricante, né? Então, você fabricou um microscópio óptico, você tem que ajustar uma equação para dizer qual é a equação que explica como funciona esse microscópio, né? Então, o pessoal relaciona dessa forma, por exemplo, né? A distância focal ali da ocular, no caso, né? O cara te dá essa informação usando um cálculo como esse, por exemplo. Aqui é só um exemplo assim de comum de microscópio, mas está vendo aqui, ó, ele vai citando vários casos, né? É, tem outros fatores, né? Que no caso eu vou vendo o foco da objetiva, né? Da lente objetiva ou do foco da lente ocular. Aqui o sinal de menos indica que a imagem final é invertida, ok? Em relação ao objeto, né? Que a amplificação é sempre assim, né? Sempre que a amplificação indica o sinal negativo é porque a imagem fica invertida. O sinal positivo é que a imagem ficaria à direita, né? Mas no caso dos instrumentos ópticos sempre acontece dessa forma, né? Então tá aqui, esses são alguns exemplos, né? Que a gente tem de aplicações ópticas, né? De instrumentos ópticos que a gente tem aqui, tá bom? Então, com isso a gente encerra aqui, na verdade, né? O nosso curso. Veja que eu fiz uma pincelada geral em relação às partes dos cálculos, né? Então, vou cobrar o cálculo de vocês, né? Vocês vão poder consultar esse material para ver, né? Durante a avaliação. Mas não é muito mais complicado do que isso, tá bom? Então, ficamos assim, né? Eu agradeço aí a paciência de todo mundo, né? Nessa forma de aula, né? Pela internet, né? Que a gente teve que fazer. E espero que dúvidas, né? Vocês sanem as dúvidas, por favor, pelo grupo aqui, né? Ou perguntando aqui diretamente, para a gente trabalhar, né? E só frisando, né, para nossa última avaliação no dia 11 agora, na próxima sexta-feira, o conteúdo é o conteúdo de termodinâmica que nós tratamos há 2 aulas atrás, até hoje, né? Que é a parte da ótica, tá bom? E as aplicações. A física tem muito mais áreas além dessas, né? A gente teria a parte da radioatividade para tratar também, se a gente fosse tratar aqui em física geral. Teria a parte também, o eletromagnetismo propriamente dito, né? Assim, olhando para os cálculos envolvendo, né? Só que eu não quis focar nesses assuntos dentro desse curso de física geral, porque vocês vão ter a oportunidade de ver esses conteúdos também na disciplina de biofísica. E lá tem uma vantagem que é o seguinte, lá já tendo a maturidade das leis de Newton na cabeça, assim, né? Você na sua formação, né? É, visão geral da termodinâmica, a ideia, os princípios da física ligados à conservação de energia, ter esses conceitos em mente é muito importante. E uma aplicação do eletromagnetismo que é a óptica, né? Que é essa coisa de ondas eletromagnéticas interagindo com a matéria, né? E no caso a luz visível aqui permite a gente ver essa ideia onda eletromagnética. Então, quando você ouvir falar de ressonância magnética, ouvir falar, você vai incorporar mais elementos, né, no seu conhecimento, né? Por exemplo, da parte do eletromagnetismo, ou mesmo ver como o olho humano funciona mesmo, né? Entender os detalhes de como ele realmente funciona. Aí você vai, em física geral, eu lembro o professor falou que o olho é uma câmera escura, então você pode pensar, comparar, né, o olho humano com um sistema simples, com uma câmera escura, e aí claro que lá você vai ter toda a sofisticação do conhecimento da biologia, né, ligado como o olho de fato funciona, né, como realmente a retina pega a luz e transforma em impulsos elétricos, né, então esses conhecimentos você vai conhecendo lá na biofísica e acredito que em outras áreas da biologia também, né. Então, é por isso que eu não foquei assim, né, em pegar uma coisa muito geral da física, né? Porque vocês vão ter oportunidade de ver isso em mais detalhes, aplicado diretamente à biologia, que eu acho que é o interesse maior, né, da você como profissional de biologia, né? Isso é bacana, tá bom? Então, se bem que eu tentei dar aqui alguns exemplos do pouco que eu conheço de biologia, né? Eu tentei dar alguns exemplos, eu fui fugindo aqui os assuntos um pouco só para pegando coisas que eu lembro, né? Que eu também lembro um pouco da biologia e aí eu pude
falar aqui para vocês, tá bom? Coisas assim de linhas gerais, né? Mas a ideia aqui é um curso de física, né? Que vai ter ferramentas a serem usadas na biologia, né? Então a ideia foi essa. Então acho que eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, né? Noções gerais de mecânica, noções gerais de termodinâmica, de ótica, a questão da energia, né? Como a energia se comporta. Porque, querendo ou não, a física é a área que quer entender como é que a energia se comporta na natureza. Esse é o grande foco da física, né? E aí tem regras específicas que a gente discutiu tudo aqui no curso, né? E no caso, a química está ligado à questão das substâncias, da matéria em si, né? Então a química trabalha com a ideia da matéria, transformação da matéria, tudo. E a biologia trabalha com essa ideia desse fenômeno, né? Que a gente tenta explicar como que é a vida, né? E aí, claro, essas áreas todas ficam se cruzando no sentido de que na química tem fluxo de energia na matéria, então tem que conhecer um pouco de física para poder entender química. É, a biologia precisa entender a questão da matéria, que é na matéria que se manifesta a vida. Então, e a vida também tem fluxo de energia, então por isso que a ciência naturais, né, que a gente chama, né, física, química e biologia estão aí, né? Tá bom? Então é isso. Então, deixa eu só encerrar a gravação aqui para depois. Opa! Eu vou mandar para vocês no